E a longa novela envolvendo Bruno Henrique, Flamengo e Palmeiras vive suas últimas horas. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes sobre o acordo próximo de ser anunciado entre o rubro-negro e o atacante e fala também sobre um desconto grande na Arena MRV para jogos no Atlético. O Galo não está rentabilizando tanto quanto imaginava. Conta também sobre Nicolas de la Cruz, novo alvo do Botafogo. Tudo sobre o Santos, presidente do Peixe tenta antecipar uma bolada de 2024. Falo também sobre números péssimos do Corinthians. Alan Patrick pode deixar o Internacional, a multa é baixa, hein? Fala ainda sobre o São Paulo com obras gigantes no centro de treinamento, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, super simples, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, já contei, né? Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet na tela, jogos dessa terça-feira pela Champions League, o principal torneio do mundo. Quando o assunto é futebol, temos Galatasaray, Bayern de Munique, vou de Bayern, Inter de Milão, Salzburg, vou de Inter, Benfica e Real Sociedad, vou de Benfica, Braga e Real Madrid, jogo em Portugal e vou de Madrid, Manchester United e Copenhagen, vou de United, tem também Lens e PSV, vou de Lens, Sevilha e Arsenal, empate, União Berlim e Napoli, outro empate. Para participar na 1xBet é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita informação legal. Santos praticamente todos os ingressos vendidos para o seu próximo jogo na Vila Belmiro, Peixe e Curitiba. Se o Santos não vencer o praticamente rebaixado Coxa, Santos vai dar um enorme passo rumo à Série B. Quero contar que a CBF descartou a realização do jogo entre Fortaleza e Botafogo nessa terça-feira. O Botafogo tentava nos bastidores a realização da partida, tudo para poder enfrentar um Fortaleza com o time reserva. A tendência é que esse jogo aconteça numa data FIFA e a situação é inversa, com o Fortaleza com titular e Botafogo possivelmente com desfalques por conta de convocações. Já o São Paulo anunciou a renovação do contrato do volante Alisson de forma oficial, notícia que você soube primeiro ao vivo durante a live, em que a gente entrevistou o presidente Júlio Casares. Ele contou com exclusividade sobre a extensão do vínculo do volante, novo contrato só se encerra em 2026. Bora contar ainda que o Ronaldo Fenômeno ganhou seu primeiro clássico desde que se tornou dono da SAF do Cruzeiro contra o Atlético. Não havia vencido ainda nos confrontos contra o Galo. Os números do Ronaldo à frente do Cruzeiro em clássicos mineiros não são dos melhores. 24% de aproveitamento dos pontos, incluindo também os jogos contra o América, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas em 11 partidas. Para fechar o giro de notícias, o Bahia renovou mesmo o contrato do lateral esquerdo Rian, novo vínculo até 2025, jogador jovem de 20 anos de idade, formado na base do Bahia, com várias propostas. Ele estava na geladeira enquanto não renovava o contrato, não atua desde 22 de julho. A tendência é que agora, com esse vínculo estendido, ele volte a jogar com mais frequência. E a saideira do giro de notícias, a Portuguesa se reapresentou nessa segunda-feira, volta das férias e início da preparação para o Campeonato Paulista de 2024, muito antes dos seus concorrentes, especialmente aqueles que disputam as séries A e B. Tomara que seja um planejamento que dê êxito e a Portuguesa possa fazer uma campanha bem legal no Paulistão do ano que vem. Quero falar agora sobre o São Paulo, que segue em ritmo de obras, especialmente no CT da Barra Funda, é o centro de treinamento profissional do Tricolor. Depois de reformar e ampliar o centro de recuperação física, o Refis, o São Paulo também havia ampliado o seu sistema de refeitório e cozinha. Agora, as obras consistem em 2 pedaços importantes do centro de treinamento. Primeiro deles, uma obra para deixar o vestiário de atletas e comissão técnica maior. Segunda obra, troca completa do gramado do campo principal do centro de treinamento. Todo esse custo de obras e reformas bancado pelo próprio São Paulo, sem ajuda da iniciativa privada, fazia parte do projeto do presidente Júlio Casares, uma das promessas de campanha de uma reformulação gigante, uma atualização do centro de treinamento que já foi o principal do futebol brasileiro, mas andou bastante defasado. Além dessas questões estruturais, o São Paulo também mudou funcionários e o que se percebe é que hoje o São Paulo tem muito menos atletas contundidos e o tempo de recuperação muito menor, com exceção a alguns casos como o do Igor Vinícius, mas hoje em dia jogadores do São Paulo se machucam com muito menos frequência.
Ah, só para arrematar, vale a lembrança de que o São Paulo, já classificado para a Libertadores da América do ano que vem, quer usar o Campeonato Brasileiro de preparação para o time, mas a tendência é que alguns atletas entrem em férias antes dos demais e antes do restante do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai liberar alguns atletas para o período de férias como antecedência. Bora falar agora sobre Alan Patrick, que está jogando muita bola com a camisa do Internacional. Talvez seja, ao lado do Arrascaeta, o melhor meia atacante do futebol brasileiro. Podemos colocar o Rafael Veiga também nessa disputa. Fase espetacular de um atleta que soma 53 jogos, 14 gols e 9 assistências. Seria bom que o Internacional acelerasse o processo de renovação do contrato. O vínculo até longo, só termina em 2025, mas a multa rescisória é relativamente baixa, mesmo levando em consideração a idade do atleta. Para tirá-lo hoje do Internacional, são necessários só 5 milhões de euros ou mais ou menos 26 milhões de reais. Para clubes da Arábia Saudita, do Catar e de outros países do exterior, certamente uma grana bem pequena, uma pechincha. E é por isso que existe a especulação de que o Alan Patrick pode ser convidado para uma renovação de contrato, esse vínculo sendo estendido até 2027, com reajuste salarial e também aumento da multa rescisória. O Alan Patrick deu uma entrevista na tarde dessa segunda-feira na ESPN, garantindo que até agora ninguém o procurou para debater sobre o tema. Acho que seria salutar para o atual presidente ou por um novo presidente, tem eleição no Internacional, que esse tema fosse retomado o mais rápido possível. O Inter não pode perder Alan Patrick de jeito nenhum. Bora falar agora sobre números péssimos do Corinthians, que vai para a reta final do Brasileiro, correndo o risco de rebaixamento. De acordo com Tristão Garcia, a chance de queda é de 25% dos pontos. Mas, importante lembrar que o Corinthians é o vice-lanterna do retorno do Campeonato Brasileiro desde que a gente começou o segundo turno. Só o Coritiba fez menos pontos do que o Corinthians. Coxa marcou 6 pontos, o Corinthians fez 9. Em 9 partidas é uma média de 1 ponto por partida. Corinthians que venceu só um dos últimos 9 jogos. São 6 partidas seguidas sem vencer, com 4 empates e 2 derrotas. Importante contar que essa segunda pior sequência de resultados do Corinthians na temporada só fica à frente dos 8 jogos sem vitória no mês de abril. Para arrematar, importante contar que esse Corinthians, que luta contra o rebaixamento, tem jogos decisivos. Próxima partida contra o Cuiabá fora de casa, recebe o Santos em casa, recebe o Atlético Paranaense também em casa, visita o Red Bull Bragantino e recebe o Atlético Mineiro. Se o Corinthians vence Cuiabá e Santos, dá uma aliviada. Se tropeçar nesses 2 jogos, a pressão do torcedor será muito grande. Hora de falar sobre o Santos, que pretende antecipar 30 milhões de reais da próxima gestão. Andrés Rueda, o atual presidente, que se despede em dezembro, já conseguiu a aprovação no Conselho Fiscal e agora tenta no Conselho Deliberativo pegar 30 milhões de receita do próximo presidente. Essa grana viria de cotas do Campeonato Paulista, de receitas de TV e outras participações. Acho que o Conselho Deliberativo deveria dizer não a essa proposta, até porque é antecipar dinheiro de um próximo presidente. A alegação do Andrés Rueda é de que o Peixe precisa dessa grana para pagar salários em dia, especialmente nessa reta final de temporada. Tem também a questão do fluxo de caixa. A pergunta que eu queria deixar é: se vendeu 30 milhões de euros com apenas 2 atletas, o Ângelo e o David, onde é que foi parar essa grana? É óbvio que o Chelsea não pagou à vista esses 30 milhões de euros, né? 15 milhões para cada um dos atletas. Mas certamente houve uma antecipação boa de dinheiro. Cadê essa grana? Já desapareceu? Por que o Santos precisa antecipar 30 milhões de reais da próxima gestão? É o Andrés Rueda, um péssimo administrador, especialmente dentro de campo, resultados e times muito ruins querendo prejudicar a próxima presidência. Ou você pensa o contrário? Use o espaço para comentário. Quero saber o que você acha desse tema. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro com descontão em seus jogos na Arena MRV. Só para contextualizar, o Atlético tinha a intenção de faturar com a Arena MRV cerca de 100 milhões de reais por ano. É óbvio que a maior receita para esses 100 milhões vem da bilheteria. Só que o Atlético, depois de 5 jogos oficiais como mandante em seu novo estádio, tem uma média de arrecadação de 1,2 milhão de reais por partida. Isso se dá nem tanto pelo ticket médio, nem pela presença de torcedores. A média de público é legal, de 35 mil pessoas. Só para dar o número exato, 35.604 torcedores, e o ticket médio também é bacana. Queria chamar atenção para o desconto entre aquilo que se arrecada e aquilo que sobra de lucro para o Atlético. O Galo tem ficado com 53% da receita total. Então imagina que uma arrecadação de 1 milhão de reais, o Atlético perde 47% desse 1 milhão. Com taxas, tributos, enfim, uma série de coisas. E eu fui comparar essa receita desperdiçada pelo Galo
por exemplo, com outro estádio recentemente inaugurado, o do Palmeiras. O Verdão tem uma média de arrecadação de 68% do valor bruto. 68 para 53, a gente está falando de uma diferença de 15% por partida. Se você pegar no final do ano, dá uma enorme diferença. E aí, só para arrematar, contei para vocês, o Atlético tem faturado cerca de 1,2 milhão por jogo líquido livre de impostos. Se você multiplicar por 40, o número estimado de jogos em casa para uma temporada inteira, você chega ao número de 48 milhões de reais. Menos da metade do que aqueles 100 milhões que eu contei para vocês que os dirigentes do Atlético sonhavam em faturar. Só para arrematar sobre Galo e Cruzeiro, cerca de 150 cadeiras quebradas por torcedores do Cruzeiro que estiveram na Arena MRV nesse domingo na vitória da Raposa. Bora falar agora sobre Nicolás de la Cruz. Ainda não consegui a confirmação com ninguém do Botafogo, mas queria contar para vocês que, de acordo com o jornalista Bruno Lemos, o Botafogo é mais um interessado na contratação do de la Cruz. E ele afirma que conversou com um representante do atleta e que confirmou que o Botafogo de John Textor também está na parada pelo meio atacante uruguaio, 27 anos de idade, pertence ao River Plate, velho sonho do Flamengo e também recentemente sondado pelo Palmeiras. De la Cruz, que tem contrato longo até dezembro de 2025 com o River Plate. River tem batido na tecla de que quer o valor da multa rescisória, algo na casa de 16 milhões de dólares. O problema é que esse pagamento precisaria ser feito à vista. O Flamengo chegou a se acertar com o jogador na metade do ano, faltou acordo entre os clubes. O Flamengo promete uma nova investida para 2024 agora com o aval de Tite. Se o Botafogo de fato entrar na parada, é mais um clube brasileiro sonhando com um ótimo jogador que seria titular absoluto em qualquer clube do futebol brasileiro. Ou você pensa diferente? O que você acha do futebol de Nicolás de la Cruz? Use espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre Bruno Henrique. A notícia da segunda-feira é excelente para o torcedor do Flamengo e péssima para o torcedor do Palmeiras. A novela sobre o futuro do Bruno Henrique vive seus últimos capítulos e é provável que nas próximas horas, ainda nessa semana com toda certeza, o Flamengo anuncie a prorrogação do contrato de Bruno Henrique. Novo vínculo terá 3 anos como ele gostaria. Ficou bem mais caro para o Flamengo do que se o rubro-negro tivesse assinado essa renovação de contrato alguns meses atrás, como sonhava o Bruno Henrique. O Flamengo demorou, duvidou do potencial do atleta, queria ver como é que ele voltaria da contusão. Contei para vocês que o Palmeiras fez uma proposta astronômica, 3 anos de contrato, 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. O pacote total, incluindo também o 13º, garantiria ao Bruno Henrique, se tivesse fechado com o Palmeiras, 78 milhões de reais. Bruno fez o que pôde para renovar o contrato com o Fla, conseguiu essa extensão de contrato por mais 3 temporadas com cifras inferiores a esses 2 milhões de reais mensais que ele tinha no Palmeiras. Mas o desejo de seguir no rubro-negro, no clube onde ele já está adaptado, onde é ídolo do torcedor, com sua família morando no Rio de Janeiro e super bem, tudo isso acabou se encaminhando para um acordo. O Denis Ricardo, que é empresário do Bruno Ricardo, está no Rio de Janeiro cuidando da confecção dos últimos detalhes do contrato, já em debate com o departamento jurídico do Flamengo. Assim que tudo estiver pronto, o Bruno Henrique vai assinar essa renovação e permanecerá no Flamengo com um valor, reafirmo, bem inferior aos 2 milhões de reais mensais, superior a 1.250.000 por mês que ele tem no Fla, mas abaixo dos 2 milhões a que ele teria direito no Palmeiras. Notícia péssima para Leila Pereira e Anderson Barros, que perdem mais uma disputa por jogadores. Tem sido assim com enorme frequência desde que o Anderson Barros se tornou diretor de futebol do Palmeiras, desde que a Leila Pereira assumiu a condição de presidente alviverde. Só para arrematar, circulou, viralizou nas redes sociais um vídeo em que eu teria garantido que o Bruno Henrique já tinha fechado com o Palmeiras. Maldade de quem viralizou esse vídeo. Nesse vídeo mesmo, em que soltaram, eu garanto, depois de conversar com o empresário, que não havia acordo nenhum entre Palmeiras e Bruno Henrique. Era o Benjamin Bach quem cravava essa informação. A notícia que o Denis Ricardo dizia na época de que se o Flamengo melhorasse sua proposta, a tendência é que o Bruno Henrique ficasse no Fla, como tudo se encaminhou. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!